Há uma grande diferença na vida entre investir tempo e gastar tempo, entre usar bem o tempo que tenho ou jogar o tempo fora. Tem uma música do Titãs, muito antiga, aquela música O Creed, Fala Pra Mãe, tem um trecho dela que diz assim: porque a televisão me deixou burro, muito burro demais. E a crítica ali é que a televisão formava opinião e não deixava a pessoa pensar e ter opinião própria. Mas trazendo para os nossos dias, eu vejo que hoje existem ladrões do nosso tempo muito mais sofisticados do que a televisão. O celular, por exemplo. Hoje, o tempo que a gente passa no celular, a gente tem que repensar se esse tempo está sendo um tempo de produtividade, de crescimento, ou está sendo tempo jogado fora. Às vezes eu estou em consulta, principalmente quando eu atendo jovens, eu costumo perguntar qual o tempo de tela que essa pessoa tem no dia. E aí tem os aplicativos no celular que fazem essa leitura e mostram quantas horas a pessoa passa por dia e em qual aplicativo ela fica mais. E o que me espanta é que tem adolescentes, jovens que ficam de 6 a 8 horas por dia no celular. E você vai dizer assim, poxa, 8 horas? De 24 ficar 8? Não, não é de 24. Porque dessas 24, 8 horas já é dormindo. Então é de 16 horas fica 8. É 50% do dia. Isso é coisa demais. E aí quando você vai ver esses 50%, boa parte deles é WhatsApp, Instagram e principalmente TikTok. E TikTok é aquela ideia de looping infinito. Eu vejo um vídeo, me divirto, vou para o próximo, me divirto, vou para o próximo, encaminho para o colega que eu vi, para um amigo, para a família, vou para o próximo. E aí eu vou ver só um pouco de vídeo, quando vê nesse looping infinito, já se foi 1, 2 horas. Foi divertido? Foi. Mas a grande pergunta no final do dia que a gente deve fazer é: o que eu aprendi hoje? Em que eu cresci hoje? Isso é fundamental para as nossas vidas, ter a ideia de que nós vivemos e de que nós estamos crescendo, que nós estamos tendo um ganho, um aprendizado na vida. Isso é um motivador para o nosso existir. Avalie bem nossa rotina. A gente acorda, toma café da manhã, toma banho, vai para o trabalho, almoça, vai para o trabalho, chega à noite do trabalho, assiste uma novela, assiste uma televisão e vai dormir. É isso. Nesse tempo em que você está no trabalho, uma folguinha que sobra, quando você está no trânsito, uma folguinha que dá, a pessoa já vai direto para o celular. Quando ela chega em casa e vai dormir, que ela tem dificuldade para dormir, o que ela faz? Celular. Ou seja, tem um tempo dedicado para as responsabilidades do dia e quando sobra um tempo que seja, ela coloca o celular, de modo que tudo fica preenchido. Engraçado, você entra num elevador, antes ficava aquele clima meio chato no elevador, uma pessoa que você não conhece muito bem, até subir no andar, mas de alguma forma você tentava algum tipo de interação. Hoje as pessoas entram no elevador e celular. O sinal às vezes nem pega, mas a pessoa foca ali no celular tentando alguma coisa. Às vezes o vício fica tão grande que você entra no aplicativo, sai do aplicativo, você entra nele de novo. Você fala, poxa, eu acabei de sair, estou nele de novo. É uma questão viciante, é uma questão de tempo, de automatismo. Por que eu digo isso? Eu não estou falando aqui uma campanha contra o celular, campanha contra a internet, vamos quebrar tudo, nada disso. O que eu estou dizendo é, quanto tempo está sobrando para mim? Quanto tempo está sobrando para que eu me avalie na vida? É fundamental eu fazer questionamentos para mim e me observar se eu estou bem, se eu estou crescendo, se tem alguma coisa que está me afligindo. É interessante eu fazer perguntas para mim. Lembra do que eu falei lá no início da jornada? Não se acomode e não aceite o não sei. Tem situações que eu estou sofrendo e eu pergunto, por que eu estou assim? Ah, não sei. Não, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me investigar. Quanto tempo eu tenho dedicado para fazer uma reflexão, para fazer uma leitura? Avalia só essas crianças, esses adolescentes que estão 8 horas por dia no celular. Já pensou se 4 dessas horas fosse para um livro? Se 3 fosse para fazer algum tipo de encontro produtivo, de aprendizado, de passeio? O quanto seria mais enriquecedor para a vida dessa pessoa? Tem muita gente que diz assim para mim, eu estou procrastinando muito a minha vida.
E muitas vezes o motivo da procrastinação é a falta de um planejamento no meu dia, é a falta de uma organização. As pessoas não se planejam para o dia. É importante que você se organize, que faça checklist. Eu tenho que fazer isso tal hora, isso tal hora, isso tal hora. Depois, no final do dia, avalie na sua agenda qual foi a sua produtividade diante de tudo que você planejou para fazer, o quanto você conseguiu, qual a porcentagem de alcance. Tudo isso é fundamental para que você tenha uma produtividade, para que você olhe para você e veja que você não pode ficar jogando tempo fora, para que você alcance uma vida sábia, uma vida madura, uma vida de crescimento, de privilégios. Você tem que investir na sua vida e dedicar para você. E não adianta falar, eu não estou fazendo isso porque eu não tenho tempo. Não fale isso não, porque essa é a pior desculpa que existe. Como que não tem tempo? É questão de organização. Organização. Tem pessoas que fazem muito mais coisas que a gente e ela consegue fazer, arruma tempo para isso. Como que eu não consigo? Então, tem que existir na sua vida uma organização, uma renúncia. Eu lembro quando eu comecei a estudar para medicina, que meus amigos combinavam um monte de coisa, saíam e eu tinha já a ideia de que eu tinha que estudar para ser médico. Então eu já sabia que eu não poderia ter a vida do mesmo jeito que eles tinham, que tinha que existir um nível de comprometimento maior. Então eu estudava até mais tarde e eles dormiam mais cedo. Eu me dedicava porque eu estava empenhado, com foco em alcançar algo que eles não estavam. E assim deve ser. Se eu estou hoje empenhado em querer ser alguém melhor numa área, eu tenho que procurar estudar essa área, me dedicar para isso. Eu quero ser alguém que eu vou conseguir perdoar alguém da minha família, então eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que estudar isso, eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que me perguntar, me questionar, eu tenho que fazer de alguma forma algo para que eu possa alcançar. O que acontece às vezes? Eu fico no celular o dia inteiro no celular. Aí alguém fala bem assim, Eduardo, você não conseguiu perdoar? Eu não consigo perdoar, cara. Mas tentei, gente. Eu tentei, eu refleti sobre isso, eu levantei todos os dias para fazer oração, eu fiz alguma coisa para que me fizesse, para que me movesse a mudar? Não. Então é isso que eu estou falando. Tem que haver dedicação, tem que haver renúncias, tem que haver entrega. Eu tenho que selecionar mais a forma como eu vou ocupar o meu tempo. E eu não estou dizendo apenas de usar o tempo no sentido de eu me comprometer e criar responsabilidades para o dia. Por exemplo, eu pegar o meu tempo e andar de bicicleta com a minha filha é investir tempo, é usar bem o tempo que eu tenho, é usar para um lazer, para descansar a cabeça. Isso é excelente, isso é muito bom. Use o seu tempo a seu favor, para que você viva bem, para que você veja crescimento na sua vida. Para que você se satisfaça com a vida que tem, você tem que sentir que de alguma forma você está produzindo, você está crescendo. Em meio às dificuldades da vida, em meio às monotonias, aos compromissos, em meio a tudo isso, você está conseguindo se tornar uma pessoa cada vez melhor. Use o seu tempo para o seu crescimento.